Alô, pessoal do Blog na Rede. Aqui quem fala é Bruno Tavares e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui no Blog da Rede um querido amigo que é o Jaime Ribeiro. Jaime é um executivo da área de educação, é um humanista e também um escritor com trabalhos fantásticos pela editora Interlitera. E Jaime é pernambucano da Gema, mas hoje está radicado em São Paulo e a par desses títulos, desse currículo riquíssimo que o Jaime possui, Jaime é uma alma aqui na Terra que se filia ao ideal nobilíssimo, que é o nosso ideal espírita. Então, Jaime tem realmente contribuído muito, não só na sua área de atuação profissional, mas também na área do movimento espírita, em diversos nichos, né, trabalhando com jovens e também com sua visão sobre a era digital. Publicamos até recentemente um artigo dele maravilhoso no nosso blog, que está lá à disposição para todos que quiserem ler. E o Jaime, nessa semana foi tão importante, semana que passou, onde o Espiritismo foi homenageado, vejam bem, no Senado Federal. Então, uma sessão de homenagem a Allan Kardec, onde tivemos nomes de primeira plana, como o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Godinho. Tivemos Haroldo Dutra Dias, Nazareno Feitosa, o Bassuma lá de Salvador, e um momento muito significativo e onde o Brasil inteiro tomou conhecimento que o senador do Ceará, Eduardo Girão, uma alma realmente fantástica, é espírita e ele com muita emoção conduziu os trabalhos. Pois bem, o querido Jaime é muito amigo do Eduardo Girão, está sempre em contato com o Girão, em vários encontros de trabalhos. Mas eu queria perguntar exatamente nesse momento, dessa semana, onde o Kardec foi homenageado no Senado Federal e também foi lançado, né, Jaime, o filme Kardec, que foi um sucesso retumbante, um sucesso já esperado por nós espíritas, né? Uma produção de primeira plana e que agradou a muitos, emocionou a muitos, principalmente pela interpretação do Leonardo Medeiros e dos demais atores. A gente se sente realmente transportado à época de Kardec, né? Mas falando, fazendo essa junção do que aconteceu no Senado da República e com o lançamento aí do filme, eu fiquei pensando, Jaime, nessa era que se aproxima e que Kardec previu que o Espiritismo chegaria um momento que entraria na era das consequências sociais. Né? O Espiritismo está aí hoje com direito de cidadania, sendo respeitado, principalmente aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E eu queria perguntar a você, Jaime, como é que você vislumbra esse admirável momento que estamos vivendo, né? Do Espiritismo aí lançando suas raízes nesse continente chamado Brasil e, consequentemente, cada vez mais se afirmando no mundo como a mais extraordinária doutrina dos tempos modernos. Né? Você, como gestor de educação, humanista, escritor, meu querido Jaime, fale como você vê esse momento novo que se abre para a doutrina espírita. Com a palavra, o nosso querido amigo Jaime Ribeiro. Olá, amigos do Blog na Rede. Aqui é o Jaime Ribeiro, de Recife. Mando um abraço aí para os meus conterrâneos, mas eu sei que o Blog na Rede é visto em todo o Brasil, inclusive
em outros países. É uma alegria enorme saber que a mensagem da doutrina espírita está sendo disseminada dessa forma por um missionário, por uma pessoa tão importante como o Bruno, que é um dos inovadores, uma das pessoas que começaram a fazer um trabalho sério de divulgação por meio do mundo digital. De fato, Bruno, estamos vivendo um ano incrível. É um ano para ser festejado. A gente teve uma homenagem a Kardec no Senado Federal. Parece uma coisa um pouco esquisita, que a gente fala o que religião tem a ver com política, mas é muito maior que isso, né? Essa casa costuma receber vários tipos de homenagem e agora talvez seja a primeira vez, ou depois de muito tempo, nós não tínhamos um político com tanta relevância como o Eduardo Girão, que é o senador lá do Ceará, uma pessoa, um espírita, uma pessoa muito séria, uma pessoa que está ali porque tem um propósito, que o Girão efetivamente não precisava estar ali, o propósito dele está além de ser um propósito político. Mas nós também temos o Kardec na tela. Olha só, logo eu que esperava que a minha maior alegria seria ver os meus heróis da infância na televisão, como a gente tem visto no cinema, com esses filmes da Marvel, da DC. E agora a gente é presenteado com o filme do Kardec, contando o pensamento do codificador, como ele entendeu que ali se tratava de uma coisa maior do que um fenômeno de diversão, quando ele analisou as mesas girantes. E teremos também, ainda esse ano, em agosto, o lançamento do filme sobre o Divaldo Pereira Franco. Esse ano realmente é muito especial, porque nós temos a oportunidade de levar, não a mensagem da doutrina espírita apenas, mas levar a mensagem que nós carregamos por meio do nosso pensamento crítico, por meio das ações que muitos humanistas e espíritas desempenharam, como o próprio Divaldo Pereira Franco, e da importância de Kardec naquele momento, no final do século XIX. Eu lembro bem lá no Aliança da Ciência e da Religião, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec dizia que faltava um traço para aproximar a religião da ciência e meio que desmistificar a crendice por conta da religião e o materialismo que era muito... que a gente achava que a ciência nos conduziria a essa secura, ao materialismo, à descrença. E Kardec já dizia que não, que estava começando a nova era, que esse tempo estava ficando para trás, mas Kardec não se referia só à chegada do Espiritismo. Obviamente ele estava falando de várias outras coisas que iam surgir logo depois que ele desencarnou. A psicologia clínica propriamente dita iniciou. Ou seja, o homem começou a estudar todos os mecanismos de nossa mente, da mente humana, passando a se importar um pouco mais e entender o ser humano de uma forma mais integral. A gente sabe que nada acontece por acaso e, muito provavelmente, se esses conhecimentos tivessem sido antecipados ou revelados de alguma forma, a humanidade não estaria preparada para recebê-los. É tanto que a própria chegada da doutrina espírita, eu costumo dizer que ela chegou bem próxima da possibilidade de popularização dos livros. Você imagina se o espiritismo tivesse chegado 200, 300 anos de quando ele chegou. Como é que ia ser para, não o trabalho da codificação propriamente dito, que ele poderia ser feito lá por uma outra pessoa letrada, mas depois para a divulgação. Porque o espiritismo ele só conseguiu se disseminar e Kardec só conseguiu criar aqueles grupos por toda a Europa e nos Estados Unidos também, devido à impressão da revista espírita e do envio dos livros, da codificação dos livros, que muitas vezes ele usava os próprios recursos para publicar aqueles livros. E uma particularidade que me chama muita atenção naquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e na Gênese Kardec fala novamente sobre isso, que é nessa junção da ciência e da religião, é que nós esperávamos que essa interseção entre ciência e religião ia se dar no campo do laboratório.
A gente imaginava que está em casa no dia de domingo e o Fantástico ia anunciar que o espírito tinha sido comprovado em laboratório por meio de uma elaboração sofisticada, analisando antimatéria ou fazendo alguma reação química que nos falasse sobre alguma coisa ainda que não estava perceptível ao ser humano e que nós ficaríamos todos felizes, dizendo, tá vendo? Eu falei que nós não éramos homens com espírito, nós éramos espíritos com o corpo. Nós estamos vivendo uma experiência humana, mas na verdade nós somos espíritos. A gente achava que ia se dar nesse campo, mas essa junção ela se deu de uma outra forma. Para quem não sabe ainda está esperando essa interseção entre a ciência e a religião. Ela já se deu, na verdade ela está se dando. Quando agora a ciência, todos os estudiosos dos campos das ciências humanas, eles apontam a chegada das habilidades emocionais, do equilíbrio, como os grandes protagonistas do século XXI. Vejam só, pessoal, há um tempo atrás a gente estava vendo os Jetsons, a gente imaginava um futuro completamente diferente do que é agora e, de fato, esse futuro tecnológico vai vir com toda a força, dominando todas as atividades do cotidiano que nós exercemos. Eu falo bastante sobre isso na minha obra, sobre a transformação digital, mas mesmo os cientistas ligados a essa área dizem que os grandes protagonistas do século XXI já são as habilidades humanas. Vejam só, todo o conhecimento que já vem lá desde o período socrático, já vem sendo disseminado por Jesus, e Kardec ratificou por meio dos ensinamentos dos espíritos, agora são ditos pela ciência como os grandes protagonistas. Ou seja, agora o que importa é ser bom. Virou moda ser bom. Dentro das habilidades para ser bem-sucedido no século XXI, a pessoa precisa dominar as habilidades humanas. A gente teve agora o Fórum Econômico Mundial e as habilidades que foram apontadas como essenciais para o futuro do emprego, agora em 2020, dentro dessas 10 maiores habilidades, mais importantes habilidades, foi apontada a inteligência artificial e a capacidade de colaboração. E a capacidade de colaboração e a inteligência emocional está extremamente ligada à empatia, à generosidade, a respeito ao próximo, a tanta coisa que a gente passaria aqui uma hora falando apenas sobre isso. Ou seja, a economia, a psicologia, a sociologia, inclusive os próprios futurólogos já dizem hoje, quando a gente fala futurólogo, não são as pessoas que são curiosos sobre o futuro, mas são pessoas que analisam tendências e dizem como é que o futuro vai ser para a gente, dizem que agora o que importa é ser bom. A gente está entrando numa nova era. E aí, nessa era, a gente, nesse início do século XXI, ainda que a gente pode dizer isso, a gente tem um filme do Divaldo esse ano, em 2019, a gente tem um filme do Kardec, homenagens a Kardec e tanta coisa ainda que vai acontecer, que vai nos mostrar que a espiritualidade vai assumir um protagonismo muito maior, como na perspectiva de liderança, quando a gente fala hoje em um líder empático, um líder que usa a alma, a gente não pode nem falar que um líder ele pode ser chamado dessa forma se ele não estiver usando a própria alma. Então, meus amigos, temos que festejar a espiritualidade está se transformando protagonista nas nossas vidas e a gente tem um ano incrível. O senador Girão está de parabéns por ter chamado para si essa responsabilidade de homenagear Kardec. Foi muito feliz na escolha das pessoas que participaram lá e nós temos que fazer a nossa parte. Continuar divulgando a doutrina, mas não é só falando da doutrina, é a gente vivendo a doutrina. A gente tem uma mania muito grande, inclusive de ir nos eventos espíritas, chega lá e a gente adora uma palestra quando o palestrante, o orador, o expositor fala no Livro dos Espíritos, pergunta 999, Kardec fala, por que Emmanuel, por que André Luiz, por que Chico falou. Gente, o Espiritismo ele não está só nos livros. O Espiritismo ele está em toda parte. O Espiritismo, as leis do universo,
elas estão em toda parte, elas estão acontecendo o tempo todo. Então a gente ensina espiritualidade por meio das nossas ações, por meio de uma perspectiva que nós trazemos para tocar os corações. Então a era do encantamento, da gente achar que a gente precisa o tempo todo estar ouvindo coisas que são doces aos nossos ouvidos, mas que não chegam ao nosso coração, ficaram para trás. O que a gente precisa agora é aprofundar o estudo da doutrina espírita, consolidado lá na codificação, procurar compreender as obras complementares e avançar produzindo conteúdo também. Avançar trazendo perspectivas para ajudar, em especial a nova geração, a se engajar com a espiritualidade. Nunca esquecendo, Kardec é a nossa base, mas nós temos obrigação também de trazer novos conteúdos, como é o caso aí dos nossos colegas que estão fazendo por meio do entretenimento, do cinema, para alertar a população que não é espírita de que o espiritismo está aí e que isso tudo faz parte de uma lei universal. Um grande abraço, muita paz para todos. Eu vou estar aí no CIMESP em agosto. E quem quiser também me acompanhar pelas redes sociais, é só me procurar, é @Jaime Ribeiro no YouTube, no Instagram e no Facebook e no Twitter, que é @Jaime Ribeiro JR. Um grande abraço, um abraço, Bruno, e até a próxima. É isso aí, meu querido amigo Jaime. Eu quero renovar o teu convite, fazer dele o meu convite também, para que todos vão conhecer o Jaime no semestre desse ano, né? Onde ele vai estar lá realizando um trabalho de educação com jovens. E vejam bem, o Jaime falou aí da empatia. O querido Jaime é escritor e lançou um livro extraordinário, Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Uma obra verdadeiramente notável. Meu querido Jaime, você é sempre bondoso nas tuas afirmativas aí no início da sua fala, mas seu amigo aqui é apenas um tarefeiro espírita nordestino de Recife, Pernambuco, sua terrinha natal, não é? O senhor está radicado aí em Sampa, ganhando voos mais altos, graças a Deus. Então, sempre em contato com essa gente boa aí, não é? Você que é muito amigo do Rossandro Kingsley, do Haroldo Dutra Dias, além do Girão, como eu falei no início. E eu fico muito feliz de ter um pernambucano produzindo conteúdo, não só na tua área de excelência, mas também, principalmente, no ideal espírita, né? Isso é muito importante. Então, eu te agradeço. E verdadeiramente esse ano foi o ano Joe, não é? O ano de outro mundo para o Espiritismo, o ano que alavancou muito e está alavancando a nossa doutrina, né? E eu e Jaime a gente vai combinar, porque ele vai vir ao CIMESP e, claro, minha gente, ele vai dar uma esticadinha na Casa dos Humildes, que eu não sou besta, como todo pernambucano, não sou besta, não é? E o Jaime vai estar com a gente para a gente dar aquele abraço, viu, Jaime? Então, gratidão. Pessoal do Blog na Rede, semana que vem estaremos aqui com um novo bate-bola fraterno com um convidado ou uma convidada no nosso Blog na Rede, ok? Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.